Oi, gente, tudo bem? Bom, hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito de personagem, né? Mais especificamente um tipo de personagem, né? Utilizado num tipo de narrativa. No caso, eu vou usar como exemplo o livro Celular de Bento, tá? Que eu escrevi em 2017. E falando de personagens, né? Que a gente sabe que muitas vezes personagens acabam sendo espelho de alguma pessoa que o autor conhece, né? Ou pessoalmente ou a partir dos outros, né? Ou estuda aquele perfil de pessoas. A gente sabe que geralmente os indivíduos têm traços de personalidade, né? Então fica mais fácil assim desenhar, né, perfis na hora de se escrever personagens, né? Eu leio muitos livros de psicologia para escrever as minhas histórias. Eu acho muito importante pensar na psicologia dos personagens para eles não caírem em contradição, né? Porque, ok, as pessoas são contraditórias, eu sei, só que em casos, né, específicos, não sempre, né? Então, uma pessoa que tem pavio curto, ela tem pavio curto, então é muito fácil tirar ela do sério, por razões bem pequenas, né? Então, aqui no meu livro, por exemplo, eu escolhi um perfil de pessoa que acaba, como eu posso dizer, tem se perpetuado bastante por conta das redes sociais, né? Não vamos esquecer que nesse livro, O Celular de Bento, o título já é bem autoexplicativo. A gente tem pessoas que vivem muito, se alimentam muito da socialização, né? Das redes, né? Então, essas pessoas vivem esse mundo, né? Esquecem o mundo real, assim, o que a gente tem aqui, e vivem essa fantasia, esse teatro das redes sociais, né? Então, uma pessoa manipuladora e que está acostumada a aplicar golpes, que a gente vê que os telejornais estão cheios de pessoas que aplicam golpes, né? E roubam, assim, às vezes milhões. Tem até um documentário que eu não assisti que é o Golpista do Tinder, alguma coisa assim, né? E pelo que eu sei, o cara tá livre por aí, né? As leis do país não foram suficientes para prender ele, eu acho. Inclusive, eu acho isso tão horrível quando eu vejo, às vezes, a biografia de um serial killer que tá vivo ainda, às vezes na cadeia. Tem alguns serial killers que querem fama, né? Então vocês veem que tem às vezes esses filmes que acabam endeusando, às vezes, não endeusando, mas pelo menos transformando aquela criatura num mito, né? E é tudo isso que eles querem. Inclusive, tem outros com a mente tão deturpada quanto que acabam tendo ele como inspiração, né? Mas enfim, o meu livro tem uma personagem que contempla todas as pessoas que gostam de tirar proveito dos outros, né? Então, assim, são pessoas que são muito boas de lábia, né? São bem manipuladoras, porém tem o agravante de serem muito envolventes e cativantes, né? São bem carismáticas e o curioso é que são tão envolventes que, estando na presença delas, compartilhando o momento com elas, não passa pela cabeça da pessoa que tu é só mais um número, né? Aquela pessoa não está interessada, apesar dela dar a entender que vocês vão ter um relacionamento, vocês vão ter uma vida juntos, que vocês são almas gêmeas, né? Conversar qualquer tipo de assunto. No fim, aquela pessoa já deve estar contando do tipo, tá, daqui a pouco eu saio daqui, é tipo trabalho. Eu saio daqui, eu tenho hora extra com outra pessoa, né? E isso vai me garantir alguns ganhos pessoais, né? Às vezes não é nem material, gente. Às vezes é apenas faz parte do jogo, né? Da conquista, ter a pessoa nas mãos, né? Mas então a gente tem a Sônia aqui, que ela é o objeto de desejo do meu protagonista Bento, que é esse menino muito bonito, né? Só que completamente alheio à realidade, ele vive das redes sociais somente, às vezes ele nem se alimenta direito, a mãe dele precisa fazer a comida dele. E a gente tem essa Sônia, que é muito cativante, só que não é uma cretina, não vale o prato que come. Eu vou ler um trecho aqui para mostrar como o relacionamento deles é tóxico e como ele é dependente dela e como é que ela faz ele ser dependente dela. Aqui eu vou ler um parágrafo para explicar um pouco, tá? Aqui na página 211 a gente tem o seguinte, né? Suas atitudes tomadas a partir do desamparo de Sônia, no caso Bento,
o faziam cair nos braços de soluções tão mortais e arriscadas. Negava a boa vontade dos outros que o queriam bem, e quando Sônia não tinha o que fazer e decidia encontrá-lo, jurava que ela o curaria. Contudo, a tristeza que carregava no peito só aumentava após a reunião de negócios com ela, e era fundamental esse seu comportamento passivo para que Sônia o dominasse por completo. Os encontros funcionavam como uma maneira de garantir sua sobrevivência, como uma pessoa que, mesmo não gostando do seu animal de estimação, visita-o para abastecer água e alimento. Ela era leviana e superficial. Não tratava a doença dele, só o alimentava mais e mais. Após o breve encontro, recuava. Dava a ela a sua costumeira pausa, né? Fica um tempo sem encontrar a pessoa, e quando sabia que ele estava no auge do sofrimento, o encontrava mais uma vez. Bom, então a gente tem aqui uma ilustração perfeita de uma pessoa que é completamente refém de outra, e é assim, né? Essas relações se dão porque a outra pessoa não apresenta ameaça, né? Ela é muito tranquila, né? A gente sabe que os relacionamentos abusivos não são apenas aqueles em que há agressão verbal e física, né? Pessoas que fazem tu duvidar da tua própria capacidade, né? Que fazem tu se sentir culpado, também estão estabelecendo um relacionamento abusivo e de domínio sobre o outro. Essas pessoas conseguem fazer isso de uma maneira bem sorrateira e sutil. Eu até que fiz uma analogia de cachorro, né? Que precisa ser alimentado com ração e água, porque o dia eu vi eu acho que era um artigo que falava que pessoas apaixonadas, elas liberam uma substância química no cérebro que é bem equivalente a um cachorro quando vê o dono chegando do trabalho, sabe? E é quase uma relação do tipo, né? A gente sabe que a relação de animal com humano tem muito carinho e tal, mas tem alguns donos, né, que acabam abusando, né, desse lugar superior, né? Deixando às vezes o cachorro sem comer, ou ai, eu faço carinho em ti a hora que eu quiser, te uso pra, pra me parecer bonzinho nas redes sociais também, né? Então aqui tem até um parágrafo que fala, ó, negava a boa vontade dos outros que o queriam bem, né? Então o Bento reflete bem essas pessoas que às vezes têm uma rede de apoio, né? Porque a gente sabe que tem pessoas que passam por um relacionamento abusivo porque às vezes não tem ninguém, né? Então acaba se submetendo a as maiores humilhações. Mas tem outro perfil de pessoa que tem uma rede de apoio, tem amigos, tem irmão, mãe, tem uma família inteira, e às vezes com instrução, a pessoa tem um grande emprego, a pessoa é muito estudada, né? Sabe falar várias línguas e ainda passa por isso, né? E tá tão envolvida e sendo tão manipulada pelo outro que ela se coloca contra, né, os familiares e os amigos que querem ajudar, né? E é aquele ditado, não dá pra ajudar quem não quer ser ajudado, né? Então, no meu livro Celular de Bento, falando em perfil de personagens, eu coloquei como vilã da história um perfil que já tá muito batido, assim, da gente ver todo dia no telejornal alguém passou por um golpe, e a gente assiste e pensa, meu Deus, que pessoa burra. Mas, ai, gente, quando a gente tá envolvido com alguém, e mesmo que os outros avisem, a gente não consegue enxergar, né? E as redes sociais são assim um ambiente perfeito para essas pessoas assim se multiplicarem, se perpetuarem e ganharem muitas coisas. A gente vê nas redes sociais as pessoas enriquecendo muito rápido, né? E às vezes é até aquele desejo daquele, né? Vou, vou colocar como um sociopata, tá? Daquele sociopata. Porque eu julgo, gente. Assim, não dá. Ai, Max, não julgue. Eu julgo. Eu julgo que aquela pessoa fez atrocidades com o outro. Às vezes a outra pessoa morre e eu não posso julgar a pessoa e dizer que ela é uma sociopata. Se a pessoa não se sente mal pelo que fez ao outro, pra mim essa pessoa tem um transtorno mental, né? Então a gente vê essas pessoas que às vezes não é nem pelo dinheiro, é só pela conquista do tipo, essa daqui come na minha mão, né? Eu achei um perfil perfeito para eu tratar no meu livro, porque infelizmente é um ambiente bem propício para essas pessoas se reproduzirem e crescerem, né? Crescerem na vida.
até, né, serem pegas ou encontrar alguém pior, porque às vezes a gente já vê caso de golpista que dá golpe em outro golpista, tipo ladrão que rouba ladrão. Acontece às vezes, né? E inclusive eu vi um filme muito bom. Agora quando tava nas férias, né, na praia, eu lembro que deu na Globo, eu me esqueci o nome do filme, mas era um filme de comédia que era uma golpista que ela vai aplicar um golpe num garoto que, tipo, é um gênio, já tá, sei lá, com milhões e milhões de dólares porque ele inventou alguma coisa, e ela se faz de cega pra dar um golpe nele. E, tipo, ela começa a se apaixonar por ele, né? E ele é muito fofinho também. E daí, mais pro final do filme, ela fica com pena, ela chega a pegar o dinheiro dele, mas depois ela devolve pra ele e falando, ai, sinto muito e tal. Daí, quando ela vai ver a conta dela, ele roubou ela. E é muito interessante porque a gente, como telespectador, não imagina que ele também era um golpista. E ele conseguiu não enganar só ela, mas a gente. Então a gente não pensar que guria burra, como é que uma golpista caiu nessa? Porque a gente também caiu, né? Então acontece às vezes. E essa coisa de personagem eu acho muito interessante. Eu leio muito de psicologia para escrever os meus livros, né? Eu leio bastante livros, até pra gente ter um certo domínio do que pode acontecer ou não na história, né? Pra não cair em contradição, né? O comportamento do personagem. Mas, né, nós humanos somos contraditórios, mas pelo menos o básico, né? Do tipo, se a pessoa tem esse traço de personalidade, né, estabelecido, então cuidado com o destino que tu vai dar, ou que tipo de fala vai sair da boca, né? Pra mim, como escritor, o mais difícil são os diálogos, né? Por isso que eu acho que a minha autora preferida é a Jane Austen, porque assim, ela é uma mestra dos diálogos, as frases dela são bem construídas, ela usa os melhores adjetivos nos melhores lugares, com os tamanhos certos, ela não faz frases muito longas. E quando faz frases muito longas, mesmo assim, é justificado. Para mim sempre é muito difícil, porque eu como autor eu tenho que viver várias vidas, né? Então eu tenho que tentar pensar com a cabeça de cada personagem. Então, na hora da revisão eu vejo, essa frase não combina. Não combina com o que foi estabelecido desde o início. Ele nunca falaria isso. Porque até eu, né? Eu sei o que sai da minha boca. E até, tipo, por exemplo, dos meus amigos, das minhas irmãs. Eu, se me colocasse no papel, Max, quem é que falou essa frase? Eu ia falar, foi fulano? Ela fala assim, né? Então, quando escreve, é bem difícil, porque tu tem que fazer esse... Passar por essa filtragem, assim, né? Então, mas eu adoro, assim, compor personagens pra mim é maravilhoso. Claro, logo, sempre que eu vou escrever uma história, o que bate mais em mim é o enredo, né? Mas depois do enredo tem que vir os personagens e daí depois a terceira parte é mais difícil, que é elaborar os diálogos, né? Mas depois que o trabalho tá finalizado e parece ok, nossa, a sensação é maravilhosa. Mas eu acho que esse vídeo já tá muito longo. Eu queria falar um pouco com você sobre personagem, né? Usei o exemplo da minha personagem do meu livro Céu Lá de Bento porque ela combina perfeitamente com o quadro, né? O quadro do livro, assim, o teatro social que a gente passa. Hoje em dia as pessoas. Não vou falar que estão superficiais, eu vou falar que hoje em dia as pessoas acabam se aproveitando muito dessa persona, né? Que a gente geralmente tem uma persona nas redes sociais, né? Tem pessoas que se apresentam nas redes sociais de um jeito, daí quando vão numa entrevista ou participam de um reality show, como a gente vê, elas são completamente diferentes, né? Daí vem o cancelamento, porque às vezes vem uma pessoa super militante, né? Que fala sobre sororidade, vai num programa e tu vê que é só discursinho copiado, né? E se apropriou de um discurso super importante. Mas é interessante ver, né, como é que se dá essa segunda personalidade nas redes sociais, essa persona criada, né? Eu poderia aqui falar, ah, sim, criar um personagem até para falar de livros, assim, mais expansivo, que fala alto, tá sempre sorrindo, mas eu acho que eu não ia conseguir sustentar esse tipo de personagem porque é mais de mim falar com mais calma e tal. Quando eu tô com os meus amigos, eu sou mais expansivo. Mas quando eu tô sozinho, até porque às vezes eu me confundo no meu raciocínio, então eu tenho que falar devagar, né?
E é do meu feitio apresentar trabalhos assim e conversar também. E eu acho tão bom conversar, gente. O que me fez criar esse canal e agora postar vídeos é essa necessidade de conversar, né? Então, agora com a pandemia isso se agravou demais, né? Eu não vejo mais os meus amigos que eu via, porque eu já me formei na faculdade, me mudei de cidade. Então, eu tenho essa necessidade de conversar com outras pessoas, compartilhar pelo menos as minhas considerações a respeito de literatura, de assuntos variados, né? Mas eu vejo que não tem muitos escritores aqui no YouTube, né? Então eu fico feliz de estar fazendo vídeo, né? É um momento de respiro, assim, de tarde, quando eu pego a câmera e penso, ai, vou ter que gravar um vídeo. Eu gosto de gravar, de postar. Então, assim, os assuntos sempre serão variados, eu não me prendo só a um assunto. É como se eu tivesse sentado conversando com vocês, né? Numa roda ou conhecendo vocês. E é isso, gente. Nesse vídeo é isso.